Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para responder uma solicitação da Keila, de 45 anos, que perguntou a respeito de contracepção no período da perimenopausa. Então, eu vou falar rapidinho o que a gente tem de opção nessa fase da vida. Perimenopausa é o período que fica, como o nome já diz, ao redor da menopausa. Então, a gente tem a menopausa, que é a última menstruação da mulher, que significa o final da vida reprodutiva. Só que a gente só sabe que acabou um ano depois dessa última menstruação. E é essa fase a gente chama de pós-menopausa. Então, menopausa é a última menstruação, a gente tem a pós-menopausa, que é depois que acabou essa menstruação, e a gente tem uma fase antes dessa última menstruação, que é uma fase de transição, que é chamada de climatério, e a gente pode chamar de perimenopausa também. O climatério é uma fase que geralmente eu gosto de associar como se fosse adolescência. Então, a gente não dorme criança e acorda adulto, a gente passa por uma fase de transição, de modificação, chamada adolescência, que é uma fase comprida. Então, a adolescência, ela varia muito de acordo com o parâmetro que a gente vai colocar, mas ela pode ter, em média, uns 10 anos. O climatério, a perimenopausa também. Então, eu vou começar a falar disso por volta dos 40 anos, que é um processo de mudanças, né? A partir dos 40 anos a gente já começa a ter uma diminuição mais intensa da fertilidade, a menstruação começa a mudar, tem mulheres que começam a sentir um pouco de calor, secura vaginal, que vai mudando. E ele vai até o momento em que eu parei de menstruar. Nessa fase, a gente tem uma diminuição significativa da fertilidade da mulher, mas ela não é zero. Então, pode ser que eu tenha mais dificuldade para engravidar, porque a minha reserva ovariana tá diminuindo. O que acontece? Quando a gente nasce, nós nascemos com a quantidade de óvulos que a gente vai gastar durante a vida. E esses óvulos vão ser gastos desde do momento em que eu nasci mesmo, né? Então, a gente, intraútero, tem uma quantidade de produção de óvulos. Esses óvulos, eles vão diminuir quando eu nascer, vai ficar em fase de adormecimento até eu chegar na puberdade. E aí eu vou menstruar e vou mensalmente fazer como se fosse um concurso de Miss entre os óvulos. Então eu vou escolher o melhor óvulo, vai fazer um recrutamento, vai selecionar esse melhor óvulo, ele vai ser liberado para uma gestação. Acontece que dos problemas que a gente tem hoje, né, cada vez mais a gente está postergando essa maternidade. E aí faz com que a gente perca, entre aspas, né, os melhores óvulos, porque eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo outras coisas na fase mais que seria ideal para eu engravidar, que é por volta dos 25 anos, mais ou menos. Engravidar muito cedo é muito ruim, engravidar muito tarde também é muito ruim. Então, a partir dos 40 anos, se a gente parar para pensar, vamos pensar numa menina que teve a primeira menstruação com 10 anos. Com 40, ela já passou 30 anos menstruando. São 30 anos de ciclos todo mês queimando o óvulo. Então, com 40, ela já tá com os óvulos piores, porque os melhores ela já recrutou, os melhores ela já utilizou, ou não utilizou, né? Se a gente for pensar em termos de gravidez, os melhores já foram gastos. Então, ela vai ficar com os óvulos piores. Esses óvulos piores, eles vão ter mais chance de não gerar um bebê saudável, o que faz com que eu tenha mais facilidade de ter aborto, por exemplo, ou de ter problemas em relação a uma formação fetal. Então, com 40 anos, além de eu ter esses óvulos que não são tão bons assim, eu já tenho uma quantidade menor. E isso vai caindo exponencialmente. Então, com 40 anos, se eu tenho uma chance de gestação, por exemplo, de 10%, com 45 eu vou estar com 5%, com 49 eu vou estar com menos de 1%. Então, essa queda, ela é muito rápida nessa fase da perimenopausa. Mas, como eu falei, eu posso ter dificuldade para engravidar, demorar mais para engravidar, mas existe a possibilidade de gestação. E tem muitas mulheres que estão preocupadas com isso, né? Então, assim, eu não cheguei na menopausa ainda, eu posso engravidar, o que eu vou usar para melhorar, né? Para me
proteger nessa fase. E aí a gente tem um outro problema, que é a questão do hormônio. Quando eu chego com 40 anos, mais ou menos, é consenso da gente parar de utilizar estrogênio nas mulheres por conta da chance de trombose. Então, você pode sim utilizar contraceptivo oral se você quiser, mas não é um contraceptivo comum, é um contraceptivo que tem um hormônio só, que é a progesterona. A progesterona, ela tem uma ação e eficácia em termos contraceptivos muito boa. Então, eu não vou engravidar com esse remédio. Embora as pessoas às vezes ficam meio preocupadas, eu não tô usando, que é o remédio da mini pílula, né? Tô utilizando um remédio para amamentar, a mulher que amamenta utiliza, é mais fraco? Não, ele não é mais fraco, ele é tão eficaz quanto o outro. Uma eficácia muito boa. Porém, ele vai ter menos hormônio porque eu vou tirar o estrogênio. Aí, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou ficar sem menstruar ou vou menstruar muito irregular ou quase nada. Tem gente que se adapta muito bem a isso, tem gente que detesta. Então, se eu não tô adaptada com um contraceptivo, seja oral ou seja injetável, porque existe a injeção também de progesterona, que é aquela injeção, a famosa injeção de 3 meses, que eu posso utilizar. Qual outro método que eu posso utilizar nessa fase de perimenopausa, sem ser a laqueadura ou a vasectomia, né? Sem ser um método definitivo. Aí você tem mais 2 opções, basicamente, tirando o contraceptivo injetável, contraceptivo oral, laqueadura ou vasectomia. E essas 2 opções são o DIU, e tanto faz DIU com hormônio ou sem, porque o DIU com hormônio, ele tem o mesmo hormônio, mesmo não, né? A mesma classe de hormônio que o DIU, que o contraceptivo oral. Então, também é uma progesterona, mas ele vai agir mais local, então ele age no útero somente, e ele vai mexer um pouco a sua menstruação, né? O DIU, ele é um dispositivo que ele é muito pequeno. Esse aqui é um DIU normal, tá? Um tamanho normal, olha aqui, comparado com a minha mão, ele é bem pequenininho. E esse daqui é um útero de uma mulher normal. Ele é bem pequenininho também. Então, o DIU, ele pode ser utilizado como uma alternativa para as mulheres que estão na perimenopausa e uma alternativa muito boa, porque ele é de longa duração. Então, se eu colocar um DIU, por exemplo, com 45 anos, eu vou retirá-lo na época que eu estiver na menopausa. Então, é um método que é simples de ser inserido, então, uns 5 minutinhos você coloca esse DIU. Ele, mas eu tenho medo de ter dor, enfim, você pode colocar no centro cirúrgico, com anestesia, tem essa opção também. Então, é fácil de colocar, ele é um método muito eficaz, a chance de você engravidar utilizando o DIU é muito baixa. Não vou falar 0, porque não existe 0, né? A gente sempre tem alguém que engravidou, seja com o método que for, mas é muito baixa a chance de você engravidar com o DIU. E ele é um método muito simples, eu não preciso lembrar dele. Ele coloquei e tô tranquila. Ele tem eficácia já começa a agir imediatamente. E o outro método que eu também posso utilizar nessa fase, inclusive pós-menopausa. Então, os 2 métodos, tanto o DIU quanto esse que eu vou falar, que é o implante, eu posso também fazer reposição hormonal, inclusive na menopausa, utilizando eles. Eu vou mostrar aqui para vocês. O implante, ele fica na face interna do braço, então a gente coloca ele aqui, escondidinho, embaixo da pele. Se eu tiver cutucando a minha pele, eu vou sentir o implante, mas se eu não mexer, ninguém vê e eu não vou sentir. E ele é um cilindro que tem hormônio dentro, também da mesma classe do DIU ou do hormônio da pílula. Ele também é muito pequenininho, então o implante é desse, aqui tá minha mão, ó. O implante tem uns 4 centímetros mais ou menos, e ele é muito fininho. Então, a gente coloca ele no braço e ele dura 3 anos. O implante tem hormônio, então eu não tenho a mesma opção que o DIU, por exemplo, se eu quero escolher ou não usar hormônio. O implante é só com hormônio. E é um hormônio, como eu falei, parecido com o da pílula e da injeção, é uma progesterona, e ele dura 3 anos, até 3 anos, dependendo do peso da pessoa. Então, tem gente, quem for mais gordinha,
vai durar menos, porque ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai ser liberado aos pouquinhos. E aí, essa relação, né, do peso com a quantidade de hormônio liberado, ela vai variar muito. Então, se orienta até 3 anos de uso do implante. Também é um método extremamente eficaz, então a chance de engravidar utilizando o implante é muito baixa e ele pode, óbvio, ter efeito colateral, como qualquer outro método com hormônio ou qualquer outro método contraceptivo. Quais são os efeitos colaterais que a gente tem de mais comuns quando eu penso em implante vaginal? Questão de irregularidade menstrual é disparado o mais comum, porque eu não tenho necessariamente como dizer o que vai acontecer. Eu posso utilizar o implante e entrar em amenorreia, né? Eu ficar sem menstruar, mas não é todo mundo que fica assim. Então, tem algumas mulheres que sangram de forma irregular, que menstrua 1 mês, fica 3 meses sem vir, depois menstrua de novo, que tem borrinha de café, que tem escape. Então, esse é o efeito colateral mais comum. Então, na perimenopausa, a gente tem opção, sim, de métodos contraceptivos. São várias, quase tantas quanto na menacme. Porém, a gente usa menos hormônio ou para de utilizar o hormônio. E falando nessa questão de parar de utilizar, lembrar, eu posso também utilizar métodos comportamentais ou métodos de barreira. Então, eu também tenho que colocar nessa conta as camisinhas, masculina e feminina, e eu posso também fazer até mesmo uma associação com métodos comportamentais, que seria a tabelinha, se eu tiver um ciclo bem regular ainda, ou temperatura basal, muco, enfim, o meu corpo ele não parou de funcionar, ele só está funcionando de uma forma diferente. De qualquer forma, resumidamente, vamos lembrar o que eu tenho de opção. Então, eu tenho pílulas orais, tenho injetável, tenho o DIU com e sem hormônio, tenho implante e aí eu tenho método de barreira e método comportamental. Lembrar que, independente da forma, o hormônio que a gente usa é sempre hormônio à base de progesterona e que muitas vezes a gente não tem como dizer para vocês assim, olha, usa esse ou aquele. Método contraceptivo é muito pessoal, então eu preciso sempre avaliar o que para mim é mais importante, qual é o efeito colateral que eu não quero lidar e ir casando com aquilo que tem de opção. Lembrar que todos esses métodos são métodos reversíveis. Eu não estou falando de laqueadura nem de vasectomia, que fez e nunca mais volta. Estou falando de métodos que eu posso mudar de ideia quando eu quiser. Então, coloquei o DIU. Se eu não quiser semana que vem tirar, eu tiro. Coloquei o implante, a mesma coisa. Então, é importante você pensar a respeito do melhor método, lembrar que tem várias opções e aí discutir com o seu médico quais que são as opções. Então, eu tomei a pílula, eu não gostei. Existem outras pílulas, já que eu gosto de usar pílula, tem outras pílulas, outros medicamentos, outras coisas? Ou não? É melhor eu trocar realmente de método? E aí ver o que é melhor para você. Lembrar que a gente está falando de uma fase em que a minha fertilidade não é tão alta, então, dependendo do caso, muitas vezes você não precisa utilizar um método altamente eficaz. Mas não é tão alta, mas não é tão impossível. Então, tem mulheres que realmente não podem engravidar e não querem engravidar nessa fase, e aí vão optar por um método melhor. E por fim, lembrar que eu posso, inclusive, utilizar o DIU ou o implante para fazer reposição hormonal, se eu quiser. Então, muitas vezes eu posso colocar um DIU e vou continuar utilizando ele até pós-menopausa para fazer a minha reposição hormonal. De qualquer forma, de novo, eu tenho que conversar com o meu médico, eu preciso discutir todas essas opções, porque é um leque muito grande. E a gente tem que cuidar da nossa saúde, se empoderando dela, lembrando a respeito do que a gente tem de informação e fazendo boas escolhas. Essas boas escolhas são escolhas que são bem informadas e discutidas na consulta médica de uma forma adequada. Eu espero ter respondido, embora tenha sido bem rápido, dava para falar um montão a respeito de contracepção na perimenopausa, mas espero ter respondido. Se você gostou, clica no sininho, like e tudo mais que vocês já sabem, vai ajudar bastante o canal. Podem mandar mensagem, dúvida, enfim, compartilhar a história de vocês, vai ser uma delícia poder ler um pouquinho a respeito. Hoje eu fico por aqui, um beijo enorme e até o próximo vídeo.